Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa É Chegada a Hora. É Chegada a Hora. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma ilustre professora, Márcia Simões, autora do livro Intervenções Clínicas, a ação integrada com a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a arte-terapia, a psicanálise e outros saberes, pela editora WAC. Estamos aqui nos estúdios da Faculdade Pascoal Dantas. Professora Márcia Simões, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu estou muito feliz com a presença da senhora, porque esses assuntos são muito fascinantes. Eu diria que é um paralelo, né? Um cruzamento de informações entre a fé e a ciência. A ciência, a medicina de uma forma geral. A professora Márcia Simões, além de autora deste livro, Intervenções Clínicas, ela é fonoaudióloga, ela é psicanalista, ela é mestre em psicologia, é diretora nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia e é coordenadora aqui da pós-graduação da Faculdade Pascoal Dantas de Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar. Então vocês, telespectadores aí do outro lado, perceberam que ela tem um currículo bastante consistente, bastante conteúdo para nos trazer dentro do seu currículo e dentro da sua formação, da sua experiência de vida e pelas suas vivências aí na parte clínica, da psique, da psicologia. Professora Márcia Simões, eu já gostaria de perguntar à senhora, dentro do mestrado que a senhora fez, existe alguma forma de auxiliar no tratamento dos doentes? Existe alguma coisa que comprove, algo que comprove a melhora dos pacientes quando se aplica, por exemplo, as questões da fé, as questões de Deus, as histórias bíblicas, enfim, as coisas que edifica a fé do homem? Isso traz um tratamento positivo para os tratamentos? Não, eu gostaria que a senhora trouxesse um pouquinho da experiência da senhora para os estúdios aqui da Faculdade Pascoal Dantas. Professora, muito bem-vinda mais uma vez, queremos ouvir um pouquinho da senhora. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço por estar participando do seu programa, de poder falar um pouco da minha prática enquanto fonoaudióloga e psicopedagoga. Na realidade, eu comecei desde muito cedo a questionar a importância da fé e a importância do tratamento por meio da fé às doenças psicossomáticas. Então, no consultório, nós observávamos alguns pacientes com queixas de disfonia, de alterações na voz, que ao realizarem os seus atendimentos, ao terem determinados sintomas, quando procuravam os otorrinolaringologistas, quando procuravam determinadas observações se havia alguma alteração na laringe, essas alterações não existiam, mas a pessoa estava sem voz, a pessoa estava com dificuldade para falar. Então, eu, na época, atendia um número acentuado de profissionais da voz e esses me colocavam: eu acho que não sei o que acontece, estou perdendo a voz, mas esse médico deve ter feito um exame, não observou que eu tenho uma lesão na prega vocal, uma lesão. E eu falava: não é bem assim. Não foi o médico que não observou. De fato, você está sem voz, provavelmente por algo que está te incomodando de alguma maneira, E começávamos a conversar e eis que então surgiam as questões afetivo-emocionais. E foi assim então que eu iniciei a pesquisa na psicanálise. Então, eu busquei nos estudos de Freud o porquê da forma que as pessoas em um determinado momento de tensão perdia a voz, tinha um lapso, desmaiava, caía e de repente esse paciente fazia vários exames e não era detectado nada na sua tomografia, na sua ressonância e não tinha uma lesão em nenhuma área do hemisfério direito ou do hemisfério esquerdo. Não daria para se fazer um diagnóstico então? Não, na realidade, esse diagnóstico ele era realizado a partir das suas dificuldades
e associados ao campo emocional. No consultório, eu tinha uma incidência de pacientes evangélicos. Evangélicos? Sim, pelo fato de eu ser cristã. Sim. Então, geralmente, as pessoas sabiam que eu sou cristã, então encaminhavam esses pacientes, e os médicos também encaminhavam esses pacientes. E na sua maioria das vezes eles alegavam: eu não vou para o consultório de uma psicóloga porque a psicologia estuda a mente, e isso aí é algo obscuro. E então, de alguma maneira, eles se sentiam um pouco acolhidos pelo fato de eu ser cristã. Foi então que eu comecei a estudar a psicanálise, né? E por meio da psicanálise eu me deparei com uma autora francesa que se chama Françoise Doutor, é uma médica, foi uma pediatra e psicanalista que começou a observar a importância das histórias bíblicas como uma ferramenta terapêutica, onde ela diz que por meio dos autores, por meio das experiências da fé, é possível rever a sua própria vida. É possível ter este personagem da qual o paciente se identifica como um elemento motivador para sancionar as suas dificuldades. Então foi assim que surgiu os primeiros estudos na minha prática clínica. Então eu tinha um paciente, uma criança, que ela estava vivenciando o processo da descoberta da sua adoção, e nós começávamos a trabalhar a história de Moisés, a mãe hebreia, né? E a princesa que havia feito toda a maternagem na sua primeira infância. Se eu tinha um paciente que vivenciava limitações e dificuldades na família, eu contava a história de José, a venda do irmão, as dificuldades vinculares dos afetos nas relações parentais. Se eu tinha uma paciente que estava vivenciando luto, eu contava então uma determinada passagem bíblica da qual o personagem bíblico tivesse uma correlação à vivência deste paciente. E foi assim que eu comecei a observar que havia então um processo de melhora. Uma evolução. Uma evolução no próprio quadro e principalmente a minimização desses sintomas. Então, nesse momento, a minha clínica começou a aumentar com pacientes evangélicos, porque as coisas estavam caminhando. Eu falava de psicanálise, eu falava das emoções, só que com uma fundamentação cristã, com princípios baseados no Evangelho. E foi assim então que eu fui me aprimorando. Fiz a minha formação em psicanálise, busquei o mestrado em psicologia, constituição do sujeito e da família. Então eu não deixei a teoria, eu busquei na ciência ferramentas que me dessem uma sustentação para eu aprofundar a minha fé e pudesse trabalhar com a fé dos meus pacientes. Nessa experiência, a senhora então acredita que conseguiu aproximar neste trabalho a fé e conjuntamente aí com a ciência? Com certeza. Inclusive, este livro que foi publicado pela UAC, pela editora UAC, eu conto a história do Valentim, que foi um paciente que chegou no consultório com sérias limitações orgânicas, limitações afetivas, e que num determinado momento teve a perda do seu irmão mais novo. A senhora compartilha com a família, eu conto o caso clínico deste paciente neste livro. Compartilhando esse testemunho, então. Isso. É um testemunho. É um testemunho trazendo as dificuldades que esse paciente vivenciou, e vou contando como foi a minha construção enquanto terapeuta. Porque a partir desse paciente, então, eu busquei outras especializações. Eu fiz especialização em linguagem, eu fui para os Estados Unidos, fui para Washington, descobri o que era essa doença que esse paciente tinha, e que foi então que eu descobri uma doença chamada distrofia miotônica de Steiner, que é uma doença degenerativa na qual as pessoas acabam tendo a perda dos seus movimentos orofaciais, a dificuldade na linguagem e essa dificuldade afetando o processo de aprendizagem. Quando eu retornei para o Brasil, então, dando continuidade ao atendimento desse paciente, foi que eu concluí o meu mestrado.
o mestrado com fundamentação da neurologia, da psicanálise, e eu coloco outros saberes que nada mais são do que os saberes que nós adquirimos por meio da Bíblia, com as histórias bíblicas. E sempre com respaldo científico também, né? Sim, até porque para realizar a tese, para realizar a conclusão do mestrado, eu tive que então me fundamentar na ciência. Eu tive que buscar a ciência como uma ferramenta para comprovar que as histórias bíblicas, ela era reconhecida cientificamente como uma ferramenta de auxílio terapêutico. E o autor que eu me fundamentei foi a autora Françoise Dolto, uma autora francesa que traz então o seu relato por meio da sua experiência clínica, a importância das histórias bíblicas como um recurso identificatório e psíquico para abordar as dificuldades. A Françoise Dolto, ela diz que a importância das histórias bíblicas, ela é fundamental para que a identificação por meio da fé possa abranger as dificuldades que o paciente vem vivenciando. A senhora chegou a encontrar algum tipo de resistência por parte de evangélicos, por exemplo, em não querer fazer o tratamento? Eu com certeza eu encontrei resistência na clínica e no próprio processo da construção da escrita, e também falar de Deus e ciência é um tema da qual nós precisamos ter ferramentas e sustentação teórica que possa nos dar subsídios para escrevermos cientificamente. Então a questão da resistência, ela foi fundamental para que eu pudesse concluir o mestrado, né? Porque ciência nada mais é do que ter umas teorias que comprovem o seu estudo teórico. Então foi importante essa resistência. Tive professores que apoiaram a minha pesquisa, tive outros professores que não apoiaram, e que a partir da minha referência bibliográfica eu pude, né, realizar um trabalho que foi reconhecido inclusive nacionalmente, né? A minha tese, ela está disponibilizada na biblioteca online da Universidade de São Marcos. É uma tese que foi publicada cientificamente por meio do livro. Então tive sim, e ainda tenho a importância de sermos autores e sermos cientistas é poder também reconhecer que não sabemos tudo e que nem todos gostam ou apreciam o nosso trabalho, mas a importância de que possamos, por meio disso, buscarmos outros conhecimentos e buscarmos inclusive ferramentas para darmos continuidade neste tema. O que me ocorre agora, mestre e professora Márcia Simões, eu acredito que o telespectador que está nos assistindo deva estar com essa interrogação também. A senhora tem fé em Deus? A senhora acredita em Deus? Com certeza. É por meio dele que eu estou aqui, né? Tendo em vista que também fui uma criança com sérias limitações, com sérias dificuldades, né? Na minha história, no livro eu conto isso. Fui uma criança que nasci para testemunhar a presença de Deus na minha vida. Então, sofri muitas limitações por ter sido estrábica, por ter nascido com dificuldades físicas. Em alguns momentos fui considerada uma criança com limitações, uma criança que vivenciava a inclusão no processo escolar. Em alguns momentos, algumas pessoas chegaram a dizer que eu não sobreviveria à primeira infância, né? Okay. Mas Deus foi maior. Tive e tenho limitações todos os dias da minha vida, mas eu sei no Deus em quem eu tenho crido, e é por conta dele que eu estou viva hoje. Vejam, senhoras e senhores, que a professora Márcia Simões, como bem diz no livro dela, Intervenções Clínicas, a ação integrada com a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a arte-terapia, a psicanálise e outros saberes. Outros saberes fica aqui constatado por mim, por nossos ouvintes, telespectadores, que a professora também conhece de teologia, conhece também da Bíblia Sagrada,
tem conhecimento e experiência de fé, a sua própria vida, viu, professora? É um testemunho de fé de quem deu a volta por cima e hoje está, através das suas experiências, podendo não só contribuir aqui com o nosso programa, mas está ajudando muitas pessoas, a sociedade como um todo. Estamos felizes por ter a senhora aqui conosco hoje, com certeza foi de grande valia. Então, para os telespectadores, aqueles que quiserem procurar, professora Márcia Simões, Intervenções Clínicas, editora UAC. Glória a Deus nas alturas. Professora, paz na terra aos homens de boa vontade. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco. Eu espero a senhora poder voltar em outros programas, porque eu sei que ainda temos muitas coisas para conversarmos e conhecimento para transmitir aos telespectadores. Se a senhora quiser deixar uma palavra final. Eu agradeço, é uma oportunidade muito rica participar do seu programa e acredito que se faz necessário que o telespectador acesse programas como esse para que a sua vida possa ser contemplada de sabedoria. A sabedoria não humana, mas a sabedoria da qual Salomão pediu a Deus. Que na sua vida, que na sua família, da mesma maneira que Deus abençoou a Salomão, dando-lhe sabedoria e discernimento entre o bem e o mal, que na sua família também esteja presente o discernimento entre o bem e o mal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um programa É Chegada a Hora. Deus abençoe a você de casa, Deus abençoe a professora Márcia Simões. Obrigada. Mais uma vez, grato pelo convite. Deus abençoe a todos.